por causa das suas idolatrias, das suas depravações. A pó e cinza foi reduzido Sodoma e Gomorra. Não sobrou um capim sequer para contar a história, acredita? Até hoje é uma cidade conhecida como um deserto, não nasce uma folha sequer. Deus deixou de exemplo, grande sinal esse. Uma cidade que já produziu frutos, que já teve árvores, que já teve uma grande povoação de pessoas. Uma cidade que tinha animais, hoje é só deserto, é só terra seca, não nasce nada. Deus deixou para exemplo, toda vez que o homem, o ser humano vê, ele se lembrar de quem é Deus, se lembrar do que Deus, ele faz. A palavra do Senhor diz que é assim: este mundo atual ele se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. O dia do juízo, ele não está longe, vem se aproximando. O dia que Deus julgará os grandes, pequenos, ricos e pobres, ele está próximo, esse dia vem chegando. E a Bíblia diz que naquele dia os céus e a terra se passará, e não se achará espaço para os homens nessa terra. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, e então não se achou lugar para os céus e a terra, porque já essas coisas foram passadas. Leia Apocalipse capítulo 20. A palavra de Deus diz que então, meu amigo, este mundo se reserva para o fogo. Aí eu te pergunto, o inferno não existe, é na terra. A terra é o inferno. Este mundo ele se reserva para o fogo, vai ser destruído. Aí vem os testemunhos de Jeová falando que a terra vai ser o céu. Já outros falam que na terra é o inferno. É melhor a Bíblia, meu amigo. A Bíblia é muito melhor do que qualquer religião. Segundo a Bíblia, o inferno não é na terra. Segundo a Bíblia, o céu não vai ser na terra. A terra vai ser destruída. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Este mundo atual que agora existe por esta mesma palavra, se reservam e se entesouram e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, até o dia final. Este mundo está sendo guardado e reservado para o fogo, vai ser consumido. Por isso que Jesus ele diz: eu irei para o meu Pai e vos prepararei uma morada, para que aonde eu esteja, estejam todos vocês também. Sabe por que Jesus foi preparar uma morada? Porque este mundo vai ser destruído, meu amigo. Porque já este mundo se perverteu, se corrompeu. Porque já este mundo abandonou os retos caminhos do Senhor, abandonando a aliança com Deus poderoso, deixando a boa e agradável vontade do Pai, para se inflamar nas suas sensualidades. Homens com homens cometendo imoralidade, mulher com mulher cometendo imoralidade, destruindo o teu corpo com o pecado, com a prostituição, com a bebedice, com a idolatria, entregando seus corpos à perdição. Este mundo está sendo destruído aos poucos e não está percebendo, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus ela vai dizer, a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria por ter se multiplicado a iniquidade. O amor de muitos se esfriaria. O amor de quase todos tem se esfriado para com Deus, para com o próprio Criador. O homem, ele tem se esfriado. O seu coração se endureceu para não estar sujeito à voz de Deus. O teu coração tem se endurecido para não obedecer a Deus. Os seus passos têm se desviado para a própria perdição, caminhando segundo o próprio conceito do coração e não segundo o caminho reto do Senhor. Por isso, meu amigo, é chegada a hora, temam a Deus, arrependam-se, cidade de Goiânia, arrependam-se, moradores da terra, arrependam-se, povo brasileiro. O povo tem destituído e afastado dos caminhos do Senhor e acreditando que para o céu estão caminhando. Não se iluda, meu amigo, não se engane, meu irmão, porque aquilo que o homem plantar ele vai colher, segundo essa palavra. Nós estamos debaixo de uma lei, a lei da semeadura, é a lei de Deus. Plantou, colheu, plantou mal, colheu mal, plantou bem, colheu bem. É assim que Deus é justo e não injusto.
Não seria injustiça plantar bem e não colher o bem que plantou? Porque o mal não vai ser colhido também? Pois aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Não pense que aquele que planta caminhos de morte vai colher vida. Não pense que aqueles que caminham segundo a injustiça desse mundo vão colher a justiça de Deus. Não pense que a mentira vai levar você ao caminho da verdade, que é Cristo. Não pense você, meu amigo, que a prostituição do corpo e da mente te levará à santidade diante de Deus. Pois há caminhos que aos olhos do homem parece ser bom e agradável, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte, como diz em Provérbios, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 1000 anos para Deus é como um dia. 1000 anos para Deus se passa rápido. É como se fosse um dia, passa rápido. E um dia como se fosse 1000 anos. Ou seja, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Aos seus olhos, parece que está demorando a volta de Cristo. Mas aos olhos de Deus, está passando muito rápido essa geração. Aos olhos de Deus está passando tudo muito rápido. Aos olhos do homem, parece que Jesus está demorando. Se passou 2000 anos, se passou mais de 2000 anos, mas a Bíblia está falando que 1000 anos para Deus é como um dia. Para Deus é como se tivesse passado apenas um dia, 1000 anos. Então veja que a Bíblia diz, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa. Talvez para você seja 2000 anos, mas para Deus é como se fosse 2 dias. Porque 1000 anos para Deus é como um dia. Então 2000 anos para Deus, que desde que se passou, que o Filho de Deus pisou nessa terra e foi crucificado pelos homens religiosos e políticos corruptos, é como se tivesse passado 2 dias para Deus. Mas o homem acredita que está demorando, Jesus está demorando voltar. Jesus não volta mais, está demorando. É assim que muitos pensam. Muitos pensam dessa forma, que Jesus está demorando. Não vem mais não, está demorando. Só que a Bíblia diz no versículo 9, o Senhor, Ele não retarda a sua promessa. Ainda que algumas pessoas tenham por tardia a promessa de Deus, o Senhor, Ele não tarda na sua promessa. Ainda que alguém acredita que Jesus está demorando, ainda que alguém duvida que o arrebatamento ainda vai acontecer, porque segundo os testemunhos de Jeová, o arrebatamento já aconteceu, mas segundo a palavra de Deus, ainda não aconteceu, e está mais próximo do que nós imaginamos de acontecer. Então, meu amado, não seja enganado, leia a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Na palavra de Deus não tem religião evangélica, não tem religião católica, não tem religião espírita, não tem testemunha de Jeová. Jesus foi a única testemunha de Jeová verdadeira, porque Jesus foi o único que viu a face de Deus. Nenhum homem que pisou nessa terra viu a face de Deus. Nenhum homem pode testemunhar Jeová, porque a Jeová nunca viu, nunca pôde contemplar o Deus poderoso, e como diz que é testemunho de Jeová. Mas já nós testemunhamos a Cristo, porque Cristo vive em nós. A Bíblia diz, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. O viver é lucro, o morrer é Cristo, tudo se fez novo. A Bíblia diz que a vida, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então eu posso testemunhar a Cristo, pois eu conheço a Ele. Paulo testemunhou acerca de Cristo, porque Paulo, ele viu Cristo, Jesus, enquanto Saulo caminhava para Damasco para matar cristãos. Jesus derrubou Saulo do cavalo, ele caiu como cego e ficou por 3 dias cego, mas antes ele viu a luz gloriosa de Cristo. Entre outros que viram a Cristo, muitos negam a Cristo, mas Jesus, ele está vivo pelos séculos dos séculos. Mas nós podemos testemunhar a Cristo e podemos provar a Cristo também. Nós não pregamos um Deus imaginário, nós não pregamos um Deus que é fábula, nós não pregamos algo da nossa mente,
Deus, ele é